Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Dana Aiko e hoje eu vou contar uma história da minha bisavó japonesa por parte de pai. Ela é uma história que eu pedi pra minha Bachan, que significa avó em japonês, minha Bachan chamada Hiroe. Eu pedi pra ela me contar essa história e ela me resumiu uma história da vida da minha bisavó. A minha bisavó se chamava Ayudoami e há pouco tempo atrás eu até descobri que o meu nome foi inspirado no nome dela. Foi um dos primeiros da família a ser assim inspirado e meu nome é Aiko e o nome dela era Ayo. Então ela começou me contando assim, que Ayo nasceu na Ilha Formosa, numa pequena vila no dia 28 de maio de 1912. Naquela época, Formosa pertencia ao Japão, por isso ela era japonesa. A vida foi muito atribulada, pois na infância ela passou pela Primeira Guerra Mundial e enquanto ela criava os filhos dela, teve a Segunda Guerra Mundial. Ayo, ela era filha única. Ela se sentia muito sozinha e ela morria de medo que depois que perdesse os pais delas, ela acabasse ficando só. Por isso, o sonho dela era de que quando ela se casasse, ela tivesse muitos filhos. E assim ela fez, ela teve 8 filhos. 5 deles eram homens e 3 mulheres. Quando a Ayo estava no ventre da mãe, uma vidente disse para a mãe dela que seria uma menina e que essa menina teria uma vida muito curta, mas se ela escapasse dessa possível morte, ela teria uma vida muito longa. Então, a mãe dela passou a ficar preocupada com qualquer coisinha que poderia acontecer com ela. Quando a Ayo ela era uma bebê de 3 meses, houve uma enchente. Uma enchente que chegou a água delas até no pescoço. E eles passaram muito tempo dentro da água e não aparecia ninguém para socorrer. A mãe de Ayo ficava segurando o bebê nos braços, com os braços para cima. Mas depois de muito tempo, já era muito sofrimento estar segurando o bebê e ela não aguentou mais segurar e soltou o bebê. Elas passaram muito tempo dentro da água e a mãe lembrou das palavras da vidente e ela pensou que perderia a Ayo afogada. E passou muito tempo, depois alguém veio socorrer. E ela já nem tinha mais esperança de que a Ayo ainda estaria viva. Mas ela estava muito enganada, porque a Ayo estava vivinha da Silva. Quando a Ayo estava com 18 anos, ela pegou uma doença chamada difteria. E muitas pessoas naquela época morriam por causa dessa doença. Então a mãe novamente ficou muito preocupada, lembrando das palavras da vidente, achando que a Ayo ia morrer. Mas mais uma vez a Ayo escapou. A minha batia não sabe se foi antes ou se foi depois dessa doença, mas quando ela estava com 18 anos, o pai dela resolveu abrir um restaurante. Então a Ayo teve que ajudar os pais com esse restaurante. Aí ela se casou com o Yasuo, que veio trabalhar como cozinheiro nesse restaurante. A Ayo, ela era filha única, né? E era costume preservar o nome da família, porque o japonês só tem um sobrenome. E quando a mulher casa, ela fica com o sobrenome do marido. Mas na situação de a mulher ser filha única, o marido fica com o sobrenome da mulher. Então, o sobrenome do Yasuo, que era Ando, passou a se chamar de Yasuo Doami. Antigamente, as mulheres elas morriam nos partos. E a mãe da Ayo ficou muito preocupada com ela dessa vez, porque ela lembrou das palavras da vidente e a Ayo teve algumas complicações no parto dela. E a mãe da Ayo, ela praticava uma religião que ela orava de manhã e à noite. Enquanto ela orava, ela escutou uma voz que dizia que não se preocupe, ela vai ter um bom parto, vai nascer um homem e vai ser o primeiro dos 5 filhos homens. E pediu para pôr o nome dele de Itsuo, que significa o quinto homem. Geralmente, esse nome se coloca no quinto filho. Depois desse parto, a mãe de Ayo deixou de se preocupar com a vida dela, porque percebeu que ela sobrevivia e que ela já tinha escapado dessa possível morte. Enquanto Ayo morava na Ilha Formosa, ela teve 4 filhos, e ela perdeu 2 deles, uma menina com quase 2 anos e o outro recém-nascido. Quando ela ainda estava na Ilha Formosa, a situação financeira dela era muito difícil. Então, ela se mudou para a China e lá ela prosperou. Ela abriu outro restaurante e lá ela pôde ter muitos funcionários. Ayo realmente teve uma vida bem longa. Ela faleceu 10 dias antes de completar 90 anos.
No tempo da Segunda Guerra Mundial, o pai da Ayo, ele foi passear no Japão. Enquanto ele passeava no Japão, Ayo ela fez uma reforma nesse restaurante que eles tinham na China. E ela mudou esse restaurante de um restaurante para um hotel. O avô, quando ele voltou do Japão, ele ficou surpreso, ficou muito surpreso com a reforma. E disse tudo bem para ela, tudo bem pela reforma, mas que ele queria voltar para o Japão. E ele deixou a Ayo e o marido ficar com o hotel. Mas então a Ayo ela resolveu largar o hotel e para acompanhar o pai. Porque na época o pai dela já era viúvo, a mãe de Ayo já tinha morrido. E como ela era filha única e ela viveu sempre com o pai, ela não poderia deixar o pai dela sozinho voltar para o Japão. Ela conversou com Yasuo, que era seu marido, e ele sempre apoiava em tudo que ela queria. Então eles resolveram ir embora para o Japão. E quando eles tiveram essa decisão de voltar para o Japão, eles foram muito mal falados na cidade. O povo falava, eles ficaram com a cabeça pirada de tanto ganhar dinheiro, fizeram reforma agora e já vão voltar. Mas eles tiveram muita sorte de voltar para o Japão naquela época, porque anos depois que terminou a guerra, os japoneses que moravam na China tiveram que voltar para o Japão com só uma mochila. Mas o pai de Ayo e o marido, levaram 99 bagagens e caixa grande para o Japão quando eles voltaram para lá. No Japão era tempo de guerra, então era tudo fechado. A vida era totalmente difícil. Eles queriam montar o hotel de novo, mas não foi possível lá. Acabando a guerra, eles levaram anos para restabelecer a economia. Então, Ayo, ela morou pouco tempo no Japão, ela morou somente 13 anos no Japão. Ela nasceu na Ilha Formosa, ela se mudou para a China e depois voltou para o Japão, mas ela viveu mais tempo da vida dela no Brasil. Que quando a Ayo ela queria migrar para o Brasil, o Yasuo, seu marido, ele apoiou prontamente, porque ele apoiava todas as decisões dela. Ele falou com o pai dela e o pai dela pediu para pensar por uma semana. Depois de uma semana, eles poderiam ir para o Brasil, mas ele ia ficar. Ele não queria vir para o Brasil, ele queria ficar no Japão. Então, a Ayo desistiu de vir para o Brasil, pois ela não ia abandonar o pai dela, que já estava sozinho e com 74 anos de idade. Mas logo depois, o pai dela faleceu de repente. E depois de meio ano dele falecido, eles acabaram embarcando rumo ao Brasil. Chegando no Brasil, ela foi morar no fim do mundo. Foi morar em Roraima, no meio da floresta. E metade do ano, eles ficavam isolados da civilização, porque as águas do rio enchiam e naquela época não tinha pontes. Então, no meio do mato, a Ayo teve mais uma filha, com 44 anos de idade. 2 anos depois, o Yasuo, seu esposo, ele faleceu. Então, ela conta que ninguém pôde imaginar a batalha da Ayo para sobreviver, porque foi uma batalha muito árdua. A vida dela foi muito difícil, nessa ida e vinda para o Japão e para o Brasil, e tendo essas guerras no meio. E Ayo, ela sempre foi uma pessoa muito alegre, atenciosa e gentil. Por mais que tivesse todas essas turbulações na vida dela, ela sempre foi muito alegre. E ela não deixava nada disso abalar a vida dela. Mesmo com esses problemas da guerra, o falecimento do pai, o falecimento da mãe e o falecimento do esposo. Então ela foi uma pessoa também muito guerreira e teve uma luta muito grande para viver. E é essa a história, gente. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau!